134/2013. Projeto de lei número 134, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista para o fim que especifica. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, analisando o referido projeto por ser legal e regimental, com a emenda, nada tem a opor à sua aprovação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, majoritário. Lido os pareceres, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 134/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 134/2013. O vereador Claudinei Damalho requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 134/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Ofício 766 do Executivo encaminha veto ao autógrafo número 151, que declara de utilidade pública a Associação Dona Cida. Ao analisarmos o referido documento, consideramos legal e regimental. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o veto ao autógrafo 151/2013, encaminhado através do ofício 766/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em discussão única o veto ao autógrafo 151/2013 à Secretaria da Câmara Municipal para as devidas providências. Ofício 256 do Sindicato dos Funcionários. Por que está pondo em votação isso aqui? Na verdade, o ofício 256, ele não tem que entrar em votação. Na verdade, ele vai ler só para conhecimento dos senhores vereadores o parecer da Comissão de Justiça e Redação, para ser perfeito, e para que seja colocado à disposição dos senhores vereadores. Então, eu peço para o secretário para que leia o parecer da Comissão de Justiça. Ofício número 256 do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquias, empresas e fundações municipais de São João da Boa Vista, solicita que as sobras dos valores do 10º não utilizados pela Câmara e devolvidas aos cofres municipais no final do presente exercício sejam destinadas aos servidores municipais em forma de abono, como já vem sendo feito nos últimos anos. Ao analisarmos o referido documento, solicitamos que o mesmo seja colocado à disposição de todos os vereadores para conhecimento. Projeto de lei do Legislativo número 112, de autoria do vereador Fernando Betti, denomina-se Rua Terezinha Eloy de Paula Almeida, a Rua 35 do Jardim Solário da Mantiqueira. Ao analisarmos o referido documento, consideramos ser legal e regimental o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Não, está aqui. Estava invertido. Houve uma inversão, logo em seguida nós estaremos deliberando 128. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 112/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 112/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 112/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Estaremos deliberando agora o projeto de lei do Executivo número 128/2013. Projeto 128 de 2013 do Executivo concede subvenção à União Sanjoanense de Proteção aos Animais, USPA, na importância de R$ 5.000. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, ao analisar o referido documento, considera ser legal e regimental. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor à sua aprovação. O parecer de Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social nada tem a opor ao projeto. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 128/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 128/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 128/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 113, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, altera o artigo 1º da Lei 3.408, que denominou Valdir Donizete Lino Ourinho a área de lazer localizada na rua Celso Matiello Padovan, especificando a área de lazer do Jardim Guanabara. Ao analisarmos o referido documento, consideramos ser legal e regimental o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 113/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 113/2013. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 113/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de resolução número 20, de autoria da mesa, obriga a disponibilização de acesso ao cadeirante no auditório João Ferreira Varzim, na Câmara Municipal de São João do Boa Vista. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, ao analisarmos o referido documento, considera ser legal e regimental. O projeto de resolução, o de Finanças e Orçamento, nada tem a opor. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de resolução número 20/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de resolução número 20/2013. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de resolução número 20/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Eu recebi um pedido do senhor Orlando, que ele gostaria de apenas dar um recado para os vereadores. Eu coloco em deliberação do plenário para que possamos ouvir o senhor Orlando. Em deliberação? Em votação? Aprovado. Faça favor, senhor Orlando.
Senta aqui. Não precisa sentar. É rápido. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores. É o seguinte, eu sei que está tarde, mas eu precisava falar isto aqui para vocês, porque quando eu venho aqui, vocês sabem que é coisas sérias que eu venho tratar. Eu, como vocês conhecem, eu faço um monte de coisas sociais. O meu trabalho é de tapeçaria. Tá? Agora com loja para tapeçaria, mas a minha parte social é a minha pesca. É o meu lazer. Gosto do que eu faço. Só que é o seguinte, nós vamos estar... Eu sou presidente do Conselho Fiscal da AVAPED desde a sua formação. Eu formei a AVAPED, como vocês devem saber, com um processo europeu que era uma Kombi para... Ganhei da Santa Cruz, empresa Santa Cruz, do Laércio Mazon, meu amigo pessoal, quando eu expus a situação que era. Foi vetada uma vez porque não entenderam. A nossa Kombi, ou seja, hoje é uma Sprint, ela é para serviço e para estudo. Para que o deficiente físico não fique esperando o ônibus que não vai para onde ele vai. E se molhando com chuva ou ficando no sol. A nossa Sprint, ela pega esse deficiente na sua casa, na sua garagem, chovendo ou com sol, e leva ou para o serviço ou para o estudo. Muito bem, nós formamos a primeira diretoria e essa diretoria não teve candidato só um. Eu fui muito xingado, mas eu precisava do CNPJ. E ela foi formada no governo do Laerte. A primeira, ela foi para Mojimirim. A ideia foi tão boa que hoje Campinas, eu fui chamado para saberem o que era isso. Hoje Campinas deve ter mais de 20. Mojimirim deve ter mais de 5, fazendo o serviço que nós fazemos com a Sprint. Não confundam o nosso veículo com a adaptação dos ônibus. Eles fazem parte da AVAPED e fazem parte do deficiente, mas a nossa Sprint é um serviço diferenciado de grande valor. Não podemos perder. Além disso, na Europa tinha um processo que eu fui averiguar que era evitarmos mais deficientes. É o plano da AVAPED. É que haja preventivo. O preventivo é a gente começar a exigir leis para as motos certinha, é ver, por exemplo, a criança sai de bicicleta e fala para a mãe, olha, eu vou fazer bicicross. Ela pode quebrar a espinha. Essas autorizações, motocross, bicicross, asa delta e outras coisas, são esportes radicais. Se não houverem leis específicas e uma averiguação fiscalizadora, nós vamos aumentar a deficiência física. Né? A lei das motos é um desastre total. Nós temos hoje, e o SUS paga. Esse é o grande problema também, que eu também pertenço ao Conselho Municipal da Saúde. Pois é, nós tivemos então um presidente, esse presidente foi vetado, eu sou Conselho Fiscal, tem duplicatas pagas aí. Outra coisa, nós tivemos então a Valentina. A Valentina, ela achou uns pareceres, ela está pronta, embora esteja de cama, ela teve muito grave, mas ela está pronta para vir aqui de maca. Para ir aonde vocês quiserem de maca, com a aprovação que nós levantamos. E essa pessoa está com ideias de montar uma chapa para a eleição, que vai ser dia 9. Eu queria que os senhores entendam que nós estamos cheios de corrupção. E eu acho o seguinte, se há ficha limpa, se há ficha coisa, nós temos que entender que nós não podemos deixar que pessoas com certas categorias possam vir a querer comandar novamente a AVAPED. Mas o que eu queria era o seguinte, nós temos uma chapa que queríamos continuar o nosso trabalho. A chapa que nós queremos continuar o nosso trabalho, se vocês concordarem, eu posso já não pertencer novamente à AVAPED, mas vou pertencer sempre. Que mesmo que eu não tenha título algum, podem acreditar que eu vou empurrar cadeiras se for preciso e vou andar com eles, porque eu era para ser deficiente
tá? Porque eu tive um problema gravíssimo com 18 anos e eu tenho mais de 100 cortes nas minhas pernas e consegui andar. Operado na deficiência portuguesa, eu consegui hoje constituir família e ando com as minhas pernas. Então, nada mais justo que eu possa trabalhar, por isso eu gosto de deficiente. Deficiente não, eles são eficientes, físicos. Então, nós estamos então, eu vou dizer quem é que nós gostaríamos que fosse a presidenta, ou presidente. Hoje, a primeira secretária é Maria Helena Nora, e depois a nova chapa. Eu queria uma ajuda para que a VAPED não acabe, para que vocês compreendam que nós vamos, se Deus quiser, com a vossa ajuda, que vocês hoje são 15, ajudando São João, que a gente consiga que a VAPED amanhã seja preventiva, que a VAPED continue num caminho, Outra coisa que eu quero deixar claro, para terminar, o Conselho Fiscal, eu quero dizer para os senhores que, depois do que nos aconteceu, que eu não deixei para jornais, porque qualquer entidade que vai para jornais, ela perde todo o valor. A Priscila Boveto, com toda a sua dinâmica, às vezes não alguns não gostam, mas pelo menos ela é positiva. Eu aprovei todas as contas, não teve um centavo em que houvesse perdido a VAPED. Só cresceu. A Priscila Boveto e a sua diretoria, os meus parabéns, viu, pela dignidade, a hombridade que ela teve na nossa VAPED. Se amanhã eu não estiver com vocês, uma coisa eu digo, eu saio contente. Conseguimos fazer alguma coisa pela nossa saúde, pelo nosso deficiente, e deixar... A Priscila não vai sair. Ela vai também empurrar cadeiras lá atrás, porque ela já tem a dela, tá? Mas eu quero dizer que as contas não tivemos nenhum pega em toda a sua estrutura. E a Valentina, eu gostaria que vocês fossem na casa dela, cumprimentá-la. A dignidade que essa moça teve, na sua consciência do que ela apresentou, tá? Ela está pronta para vir de maca aqui, para que vocês conversem com ela e saber, ela está pronta a dizer qualquer coisa, na verdade. Obrigado, senhores. Era isso só. Dia 9 estaremos com nova diretoria, se Deus quiser que seja para o bem. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores inscritos na última chamada. Feita a verificação, havendo o número legal regimental e esgotado os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Tem algum vereador? Não, né? Vereador Tite. Senhor presidente, o senhor gostaria de constar assim, ata, a morte do nosso ex-secretário, vereador Ulista, que ocorreu no último sábado, né, na última sexta-feira, Ulista. Ulista foi o meu secretário quando fui presidente da Câmara, o Claudinei era nosso vice, né, Claudinei? E o Ulista é uma pessoa que realmente vai deixar muita saudade, um cara querido na cidade, e estava muito doente e morreu na sexta-feira. Eu gostaria aqui de transmitir nossos sentimentos a toda a família. Poderia fazer uma moção para a família deles com todos os vereadores da Câmara. Perfeito. Que fique constando em ate e que a Secretaria providencie uma moção para a próxima sessão. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dando a presente sessão por encerrada.